colocamos as alterações que vão ter a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2025. Gostaria que o Leandro pontuasse ela para nós. Bom dia, boa noite, presidente Veraldo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ronan. Boa noite, Boa vice-presidente Otávio. noite. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos Boa presentes. noite. Primeiramente, um feliz ano novo a todos, né? Um próspero ano novo, um ano novo de realizações aí para todos nós, na área profissional, na área familiar, na área espiritual, em todas as áreas, né? Que o nosso ano transcorra em paz e na velocidade que seja necessário. Bem, pessoal, houve um trecho, uma situação da nossa reunião de nivelamento passada em relação à produção de efeitos do projeto de lei complementar 68 de 2024, que regulamenta a reforma tributária, sobre uma produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, só para esclarecer do que se trata, e para que não haja nenhuma preocupação de imediato, curto prazo, sem necessidade, eu vou compartilhar aqui a tela, mostrando aqui linha por linha para ficar fácil. Aqui a situação. É só um momento que eu vou inverter aqui. Beleza. Boa noite a todos. Feliz ano novo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Então, pessoal, aqui, ó. Acho que, não sei se a tela tá ampla aí, dá para ver? Acho que tá dando para Tá, Dá para ver. Tá tá dando. bem, bem claro. Então, assim, na reunião de nivelamento passada, nossa, a gente tinha parado nesse trecho aqui do artigo 545 do projeto de lei complementar 68 de 2024, tá? Só antes de continuar falando, pessoal, sobre esse tema, só deixando bem claro, eu trouxe esse projeto, esse PLP 68 de 2024, aprovado pelo Senado. Eu só trouxe ele, já existe um atualizado que foi aprovado na Câmara dos Deputados e já foi encaminhado para o presidente da República. Eu só trouxe esse, estou mostrando esse aqui, que é para ficar mais fácil o entendimento do ponto que nós paramos na aula passada. Mas só deixando bem claro que já existe um texto atualizado que foi aprovado pela Câmara e foi encaminhado para a sanção do presidente da República. E voltando aqui. Então, aqui no artigo 545, ele estabelece qual é a produção, qual a eficácia dessa lei complementar. Então, no inciso 2, ele fala a partir de 1º de janeiro de 2025 em relação aos artigos 517 e 542. Então, a gente parou no 517, tá? 517 que foi toda a nossa dúvida. Então, vamos lá no 517. Deixa eu entrar aqui no 517 para ver o que a redação dele, para ver o que ele está falando aqui. Espera aí. Aqui, ó. A Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações. O que é a Lei Complementar 123 de 2006? É a lei complementar que rege o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, inclusive o Simples Nacional. Tá? Só para deixar claro. Então, no texto, na alteração que vai ocorrer, o artigo 1º, inciso 4, determina o seguinte, que ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, a que se refere o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 146 da Constituição Federal. Então, está dizendo que vai alterar o artigo 1º, inciso 4 do quê? Da Lei Complementar 123 de 2006. Beleza? Agora, vamos lá na Lei Complementar 123 de 2006. Só um momento. Então, aqui, ó. Lei Complementar 123 de 2006. Deixa eu entrar nela aqui. Beleza. Então, o que acontece? Artigo 1º, essa lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado favorecido a ser dispensado às microempresas de pequeno porte, tarará. Inciso 4.
ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, a que se refere o inciso 4 do parágrafo único do artigo 146, certo? Então, só está falando que a lei complementar, ela estabelece normas gerais, certo? Especialmente no que se refere ao quê? Ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, a que se refere o inciso 4 do parágrafo único do artigo 146 da Constituição Federal. Agora, vamos no artigo 146 da Constituição Federal. Beleza. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Ou seja, ele está outorgando poderes aqui. Ó. Cabe à lei complementar. A Constituição Federal, ela não cria tributo, ela outorga poderes. Então, vamos lá no inciso 4. Parágrafo 1º, a lei complementar de que trata o inciso 3 da linha D também poderá instituir ou criar, né, um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, Estado e Distrito Federal. Que regime único é esse? Simples Nacional. Agora vamos no inciso 4, que já foi alterado pela emenda constitucional 102 de 2023. Inciso 4, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o cadastro único de contribuintes, certo? Então, o que está querendo dizer aqui para a gente? O que é esse cadastro único, pessoal? Qual que é o racional disso aqui, do cadastro? O que realmente importa para a gente isso aqui tudo? A ideia da reforma tributária é que... A ideia, tá? É que a inscrição estadual acabe, que a inscrição municipal acabe. Seja extinta esses dois cadastros. É que a gente tem um cadastro único, que seria o quê? Na lógica, o CNPJ. Na lógica, só o CNPJ. Então, seria extinto inscrição estadual e inscrição municipal. Seria só um cadastro único igual o CPF para pessoas físicas. Então, seria só o CNPJ. É isso que toda essa redação quer dizer aqui. Certo? E pelo fato do IBS, que é um tributo novo, que é um dos tributos, que é o tributo que reforma, um dos tributos que reforma o ICMS e o ISS, e substituirá, ele terá competência compartilhada entre os estados e municípios. Ou seja, cada um vai criar uma alíquota, sendo que não pode ultrapassar a alíquota de referência, que será criado por uma resolução do Senado Federal. Então, é isso aqui, o segredo está só nisso aqui. Esse cadastro nacional único é que a lei complementar poderá criar um cadastro único que, na teoria, seria só o CNPJ e eliminaria a inscrição estadual e a inscrição municipal. Só que isso aqui é tarefa de quem? Do fisco. É tarefa de quem? Da União. Sim. É o seguinte, vamos pontuar aí mais um detalhe. Na última reunião, nós tivemos aquela polêmica séria, né, a respeito que é a partir de 1º de janeiro, certo? Uhum. Vamos pontuar bem assim. O CNPJ que existe vai continuar, sim ou não? Vai continuar. A proposta é que seja alfanumérico, letras e números, só que a partir de julho de 2026. Calma lá. Eu pergunto, esses que já existem, eles vão continuar? É numérico, certo? Ele Sim. vai continuar ou não? Vão continuar numéricos. A alteração é só a partir de julho de 2026. Tá bom. A partir de julho de 2025, aí que eles vão criar o alfanumérico. Mas só para aquelas que exigirem, não vai mudar o CNPJ. Exatamente. Julho de 2026, tá? Não é 2025, 2026. 2026. Então, fica bem claro aí, certo? Que em 2025 não vai se falar em mudança nenhuma, certo? Então, está dando sugestão. É que é o seguinte, que o CNPJ existente, ele vai continuar. E só vai mudar para aquelas empresas que foram criadas a partir de junho de 2026, né? Exatamente. É isso? Isso, para os novos CNPJ. Ótimo. Ficou bem claro, pessoal? Alguém tem dúvida a respeito desse assunto? Hein, pessoal?
Então, ficou bem claro a respeito desse caso aí, certo? Então, nós não vamos entrar mais em detalhes, certo? Porque a dúvida que existia foi sanada agora toda, que nós não vamos preocupar em mudar não vai mudar nada. Para você ter ideia, Leandro, esses artigos 2º do comitê, a lei que existia anteriormente, às vezes, muda uma vírgula, aí ele falou que mudou. Não é assim que aconteceu? Então, eu pontuei todos esses dados aqui para a gente verificar isso. Agora é o seguinte, Leandro, eu gostaria que a gente ouvisse uma pergunta para você. A dúvida que o pessoal está tendo hoje. Pode sair daí, Leandro. Depois a gente volta né, novamente esse caso. A dúvida que nós temos hoje, vamos verificar com o pessoal. A dúvida que nós tínhamos hoje, inclusive a Divina ligou para mim e estava apavorada, né, Divina? Pode falar, Divina. Aham, não, é porque eu estava meio confuso, mas daquele dia que você discutiu comigo e falou que eu estava correta, aí já fui ler, já clareou muito, já está bem claro. Está bem claro. Obrigada. A primeira coisa, o ICMS, a data do ICMS, que o pessoal estava na dúvida, a data do pagamento do ICMS, que passou para o dia 20, o mês de dezembro vai passar também ou não? Bem, vamos entrar nessa outra matéria. Por exemplo, só fazendo um adendo, se eu me permite, só antes da gente passar para a data de vencimento do ICMS, só fazer só um adendo bem rápido, um acréscimo bem rápido. Pessoal, isso que a gente tratou da reforma tributária agora, que a gente esclareceu, isso é um grão de areia em todo o oceano. Exato, concordo. Para as assessorias contábeis, pessoal, continuar assessorando com excelência seus clientes. A partir da introdução da reforma tributária, vou ser bem franco com vocês, não vai ser em 1 hora de relógio, nem 1h30 de relógio que vocês vão aprender toda a reforma tributária. Vocês viram a quantidade de artigos aí. E outra coisa, além de você interpretar todos esses artigos, após publicada oficialmente a lei complementar, que já está nas mãos da presidência e que tem 15 dias úteis para ele sancionar, ele recepcionou aí 26 de dezembro, tem até 16 de janeiro de 2025 para sancionar. Pessoal, tem que se capacitar em reforma tributária, tem que treinar, tem que contratar consultoria e, de preferência, profissionais que não prestem consultoria de forma acadêmica, com base em livros e só em texto. Em profissionais que assessoram empresários, que sentam do lado da cadeira do empresário. Então, só para fazer um alerta, que você não vai entender de reforma tributária em 30 minutos. Isso é fantasia. Não tem jeito. Tem que se capacitar e tem que treinar. Ou seja, você tem que investir em você enquanto profissional. Se é que você quer continuar assessorando empresas a partir de 2026. Lembrando que a gente está falando da introdução em 2026, mas já tem alterações aí no estado de Goiás em relação ao ITCMD. Tá? Em que momento que é devido o ITCMD? Reflexo do quê? Reflexo da reforma tributária. ITCMD, ele não é o centro da reforma tributária, mas é um jabuti, vou usar essa expressão política, é um jabuti no meio da reforma tributária, e não só o ITCMD, como o IPVA, como o IPTU. Tá? Então, assim, pessoal, que a gente seja bem maduro e bem racional, bem franco em relação à reforma tributária. Será necessário capacitação e treinamento para dominar toda essa alteração. E detalhe, a reforma ela não é só tributária. A reforma ela é tributária, ela é financeira e ela é processual. Certo? Leandro, eu conversei com você antes, Leandro. Aí, inclusive, nós combinamos que eu, do meu lado aqui, eu ia controlar mais o Leandro, porque quando ele desembesta a falar, certo? Aí ele aprofunda muito nas coisas, certo? Mas o que aconteceu na semana passada? Então, agora ficou bem decidido, Leandro. Então, agora, a pergunta, eu vou fazendo pergunta e outra coisa. Eu gostaria que vocês também levantassem o braço e fizessem as perguntas para nós.
A dúvida que nós temos hoje, durante a semana, é que se o ICMS que vai pagar no dia 20 é competência de janeiro e o de dezembro. Vai pagar no dia 20 ou não? Bem, presidente, não é competência da Zebra, é a partir da competência de janeiro de 2025. Então, respondido. Tá? E só um detalhe, tá? Só um detalhe para não ficar incorreto aí. Veja bem, pensar que a data de vencimento do ICMS é todo dia 20 do mês subsequente a janeiro de 2025 está pela metade. A informação está pela metade. Dia 20 é comerciante, é para o comerciante, é para o prestador de serviço com fornecimento de mercadoria, é para o prestador de serviço de transporte de comunicação, inclusive telecomunicação, é para o industrial, beneficiário do programa Fomentar e Produzir, tá? Do substituto tributário em relação ao ICMS próprio dele, só que tem um problema. Eu não posso esquecer do quê? Das operações com substituição tributária. O prazo é diferente. Então, se eu falar só dia 20, eu estou no meio do caminho. Então, por exemplo, o que é importante a gente destacar também? Em relação às operações com substituição tributária, o substituto tributário inscrito no cadastro de contribuinte do Estado de Goiás, o prazo para recolher passa a ser o 9º dia subsequente ao encerramento da apuração. Então, não é só dia 20. Tem que tomar cuidado com as alterações. Então, veja bem, vou botar um exemplo aqui na prática. Essa alteração nos traz a ideia de que é só em operações internas. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar numa operação que o remetente vendedor de São Paulo vendeu a mercadoria aqui para o estado de Goiás. E os estados não são signatários, ou seja, não tem protocolo entre eles. Beleza? Então, vou só colocar um produto aqui, só um exemplo, só um factoide aqui. Isqueiro. Então, São Paulo mandou isqueiro, remeteu e vendeu o isqueiro de lá para cá. Só que isqueiro não é substituição tributária em São Paulo, mas é substituição tributária do estado de Goiás. Beleza? Então, significa dizer que o ICMS não veio retido da nota. Então, esse contribuinte goiano aqui, que é substituto tributário pelas operações posteriores, ele vai ter que recolher o ICMS-ST até qual data? Até o 9º dia subsequente à apuração. Então, vamos supor que essa operação aconteceu em janeiro de 2025, certo? Então, ele tem que recolher o ICMS-ST até que dia? Até o 9º dia, quer dizer, o 9º dia de quê? De fevereiro de 2025. Mas o ICMS próprio dele, vai ser o 9º dia? Não. O ICMS próprio dele vai ser dia 20. Certo? Só que tem um detalhe. Se ele já recolheu o ICMS por substituição tributária, ele não tem ICMS próprio, porque ele já recolheu o ICMS. Então, na saída dele, ele não recolhe o ICMS. Então, esse é um ponto. Esse é para o 9º dia. Outro ponto que tem que ficar atento para o substituto tributário cadastrado no estado de Goiás para operação com cimento, exclusividade de cimento, o prazo para ser recolhido até o 10º dia subsequente ao encerramento do respectivo período de apuração. Mesmo racional do exemplo anterior, só que a data muda. No caso do cimento, é para o 10º dia subsequente. Então, presidente, tem que tomar muito cuidado, porque ele fala dia 20, generalizando. 20 é só uma fatia que alterou. Vou dar um outro exemplo. Muito importante também, agora envolve o Simples Nacional. Os substitutos tributários optantes pelo Simples Nacional, anteriormente o recolhimento do ICMS-ST era dia 5 do 2º mês subsequente. Todo dia 5 do 2º mês subsequente. Então, vamos pegar uma indústria aí que vende água mineral, optante pelo Simples Nacional. Ela tinha até o dia 5 do 2º mês subsequente para recolher esse ICMS-ST. Agora alterou. Agora é para que dia, Leandro? 2º dia. Certo? 2º dia do 2º mês subsequente. Então, cuidado, que dia 20 é o generalista. Só que eu não posso esquecer as outras alterações. Tranquilo. Eu pergunto, alguém quer fazer alguma pergunta para o nosso colega Leandro quanto às datas de vencimento a partir de 2025? Alguém tem alguma dúvida aí? O Fábio?
Nós conversamos a respeito desse assunto. Me cita para nós as datas que foram modificadas para a gente confirmar com o Leandro. Como é, Veraldo? Não entendi. As datas que modificaram, alguma data que modificaram. Data? O ICMS, ele já explicou. O ICMS vai passar para o dia 20, né? Ah. Sim. O ICMS vai passar para o dia 20. Tem alguma outras datas que foram modificadas? Não, o nível de ICMS é o que ele falou aí. Tá. Leandro, então pode continuar, então. Só um É o seguinte, Leandro. Só um acréscimo antes de passar para o tema, só relembrando, alguém pode ficar na dúvida. E a data de vencimento do diferencial de alíquota optante pelo Simples Nacional, na aquisição para revenda? Mudou a data? Não, pessoal, esse não mudou. Continua dia 10 do segundo mês subsequente ao período de apuração. Veraldo, você quer falar sobre o IPI e o frete lá do Simples Nacional, Veraldo? Faz a pergunta para ele. Oi? Faz a pergunta para ele. Pro Leandro? Não, é que Para surgiu... se calcular. Oi? Para se calcular o DIFAL. Vou fazer a pergunta, Leandro, para você. Para se calcular o DIFAL. Muita gente pode responder aqui. Para se calcular o DIFAL, eu perguntaria, o IPI e o frete está na nota fiscal. Ele é excluído para calcular o DIFAL? Sim, o IPI é retirado. Está previsto lá no decreto 9.104 de 2017. E o frete? Também. Também. Por que o frete... Aí uma pergunta que a gente faz assim, por que o frete é tirado também? Porque ele é considerado uma indústria, certo? Por isso que tirou o frete fora para não calcular, para o fim de DIFAL. Agora, outra coisa, Leandro. Vamos supor, quando saiu a lei de DIFAL, me parece que existia alguma coisa lá que aqueles produtos que Goiás não fabricava, então estava isento de pagar o DIFAL. Existia alguma coisa a respeito disso? Não, presidente, que existe a nível de isenção para fins desse diferencial de alíquota na aquisição de mercadoria, produção e industrialização, seriam tecidos, né? Tecidos, calçados, motor de polpa, são esses que são isentos. E matéria-prima, tá? E a matéria-prima, que é isenta. Agora, cuidado. Matéria-prima é uma coisa. Ela foi indústria que em Goiás não precisa produzir. Agora só um detalhe. Cuidado que eu não posso generalizar. Matéria-prima é uma coisa. Material secundário e produto de embalagem é outra. Tá. Tira pra boca, cara. Gostaria, Cristiano, levantou o braço. Pergunta, Cristiano. Eu gosto de perguntas. Boa noite. Pode falar. Boa noite. Pessoal, o Veraldo e Leandro, sobre essa questão do DIFAL aí, porque a gente tem bastante empresa. E aí, eu vi uma reportagem, tipo um flash de notícias que a gente segue muito, né? Essas consultorias. E eu tenho aqui a consultoria da Objetiva. O decreto 9.104 foi revogado. Foi revogado pelo decreto 10.611. Isso. Aí eu vou obedecer o que está lá no anexo 20? Deixa eu ver qual é o anexo que ele colocou aqui, para lá. Porque eu estava seguindo o que o Leandro falou, né? Sobre o 9.104, ele acabou de citar isso. Só que aí Foi revogado. A gente está olhando agora o anexo 20, né? Foi uma consultoria que... Na verdade, agora vai ser o apêndice 1, né? O apêndice 1 do decreto 10.611. Não mudou muita coisa, acho que não mudou quase nada. Não mudou nada, não. Só trocou a lei, não mudou praticamente nada. E agora normatizou mesmo, agora o trem...
Não tem jeito de fugir. Tem. Era isso, Cristina? Resolveu? Era só essa dúvida mesmo, é só para saber mesmo se eu estou seguindo certinho aqui. Então, obrigada, viu? Beleza. Marcos Nunes. Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite, demais presentes. Referente ao DIFAL aí, é só complementando a pergunta do nosso colega Cristiane, que realmente o decreto não é mais o 904, né, é o 10.611, mas é só, basicamente, assim, salvo pouquíssimas redações, é um Ctrl+C, Ctrl+V do decreto anterior, porque agora ele regulamenta uma lei específica que institui o DIFAL, né? Então, assim, na prática, base de cálculo, alíquota, vencimento, as regras permanecem as mesmas, só que não mais pelo decreto 904, é o decreto 10.611. Só com a observação que o decreto 10.611 ele não trata só do DIFAL do Simples Nacional. Ele trata do DIFAL, faz algumas alterações na legislação. Ele não é só exclusivo do DIFAL do Simples Nacional. O decreto 611 tem mais coisa. Sim, exatamente, mas é só complementando a questão dela, que ela perguntou em específico, né, sobre o DIFAL do Simples. As regras permanecem as mesmas. Isso, corretíssimo. Fala, o Nunes. Marcos Nunes. Não, já complementei. Aquele anterior, Marcos, era capenga, né? Era discutível, agora o outro não, né? Exato, que agora o novo, ele veio por conta, né, depois da decisão do STF, veio a lei que institui, de fato, cria as regras que entram em vigor em março, e tem que ter um novo decreto para isso. O Estado praticamente não tinha mais o que discutir com aquele decreto, já que ele era inconstitucional, né? Então é ajuste normativo. Exato. Leandro, confirma isso tudo aí, Leandro? Sim, presidente Beraldo. Na verdade, esse novo decreto ele foi um Ctrl+C, Ctrl+V. A mesma data de vencimento, as mesmas obrigatoriedades na escrita fiscal, tem que fazer aquela declaração mensal, que foi devolvido, que não foi devolvido. Então, a mesma tratativa, o mesmo texto. Salvo engano, acredito que só mencionou com mais clareza em relação ao material secundário e material de acondicionamento, de embalagem. Inclusive, Leandro, como o colega falou, ele vai substituir outro, inclusive ele saiu em dezembro agora, mas ele tá, a data de efeito dele retroagiu lá para a vigência da lei. Sim. E outra coisa, que tem que colocar no radar, importante colocar no radar, que a gente falou não sei se foi na reunião passada, se foi na retrasada, existe um projeto de lei complementar em andamento, e parece que já está na Câmara dos Deputados, para extinguir com essa modalidade de diferencial de alíquotas na aquisição de mercadoria, né, que é tratado no texto como antecipação tributária com encerramento de tributação, a alegação, e sendo que o Simples Nacional não pode tomar crédito, então ele não pode tomar crédito de uma coisa que ele pagou na entrada, né? Então, só colocar no radar, algo que a gente já tinha falado há umas 2 reuniões passadas, é hora de todos os empresários aí darem um grito. Por quê? Porque os secretários de Fazenda estão se movimentando. Eles estão se movimentando, alegando que haverá uma perca de arrecadação, tá? Então, aí não é sindicato que tem que brigar, aí não é CRC que tem que brigar, aí não é OAB que tem que brigar, quem tem que brigar é toda a classe empresarial que recolhe diferencial de alíquota. Porque se não houver movimento, vai ser igual aconteceu, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre transferência de mercadoria. Os secretários de Fazenda interpretaram da forma que era conveniente para eles, e acabou que está dessa forma até que haja algum precedente em que a empresa possa se alicerçar para obter êxito aí nesse formato de transferência de crédito. Então, só para lembrar o que a gente conversou em reuniões anteriores aí. Então, é bom colocar no radar esse projeto aí para extinguir com essa modalidade diferencial de alíquota. Beleza. E, pessoal, não sei se vocês notaram, eu estava vendo aqui, deu 48 pessoas já aqui hoje, certo? Então, é exatamente o que nós colocamos lá, que nós vamos discutir. É o seguinte, o Leandro não vai falar sozinho, certo? Eu vou segurar mais ele um pouquinho para dar chance para vocês fazerem as perguntas, certo? Tá bom assim?
eu gostaria que todos os 48 que estão presentes aqui participassem da reunião. É isso que eu gostaria. Eu quero, ele vai mudando as coisas para ver se dá certo, tá? Porque uma pessoa ficar falando só, capaz de fica até enjoativo, certo? Então, o Leandro, ele vai se ater, talvez, e a responder as perguntas para nós, certo? Mas vamos lá. Darlene, está aí? Darlene? Darlene? Ela tinha levantado a mão, depois baixou, Geraldo. Ela saiu, voltou. Leandro, então pode continuar aí as modificações que vai influenciar em 2025. Pode continuar. Bem, presidente, um outro tema que eu queria trazer à tona aqui seria justamente sobre a transferência de mercadoria, certo? A transferência de mercadorias que a gente já vinha falando e realizando demonstrações aqui em aulas anteriores. O convênio 109 de 2024, que trata sobre a transferência de mercadoria, foi internalizado no Código Tributário do Estado de Goiás, né? Então, segue todas aquelas regras que a gente falou sobre a transferência de mercadoria, tá? Lembrando que tem que ficar atento nas datas de opção para equiparação a uma operação tributada, né, segundo o convênio CMS 109 de 2024, que até o último dia útil de dezembro, tá? Quando eu quiser equiparar uma operação tributada pelo ICMS. Lembrando que a regra ela é não incidência, tá? A regra é uma não incidência, só que não é uma não incidência constitucional, né? É uma não incidência, digamos aí, principiológica, porque eu não vou tornar crédito. Então, são situações aí criadas para poder resolver a situação até mesmo da não cumulatividade. Mas o que a gente tem que se ater na prática, do dia a dia? O que precisa para a gente, além do juridiquês? Eu tenho que entender que eu tenho a regra, que é a não incidência, e tenho a exceção, que é a equiparação a uma operação tributada pelo ICMS. Detalhe, eu tenho que ficar atento que quando por exemplo, eu não fiz a opção no último dia 8 de dezembro de 2024 agora, para o exercício 2025. Então, significa dizer como é que o Estado vai fazer a leitura da minha empresa que trabalha, que tem uma rotina com remessa e transferência. Ela vai entender o seguinte: olha, eu vou ficar como não incidência. Eu vou trabalhar com não incidência ICMS, porque eu não fiz a opção, uma operação equiparada a tributada pelo ICMS. Então, o que eu vou ter que tomar cuidado? Eu vou ter que tomar cuidado no valor atribuído. Porque se é não incidência, eu não tenho base de cálculo. Não se fala em base de cálculo, né? E nem em alíquota. Se é não incidência, não tem base de cálculo. Então, é valor atribuído. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? É que quando eu estou na exceção, que é a equiparação para uma operação tributada pelo ICMS, vamos pensar aqui num revendedor de mercadorias, a minha base de cálculo vai ser o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Isso eu estou pensando no revendedor. Mas tem base de cálculo para a indústria e tem base de cálculo para o produto in natura, para o extrator da vida aí, para o extrator. Então, mas vamos pensar na revenda de mercadorias, que é o mais usual. Então, tem que tomar cuidado qual o valor que eu vou colocar para me transferir esse crédito para lá. Tá? Inclusive, já me parece que tem até nota técnica aí, para o campo que coloca na nota, salvo engano, até lá no campo próprio mesmo, tá? Então, mas o que eu tenho que entender aqui é o racional da coisa. Quando a operação ela é tributada, e eu pensar num revendedor, minha base de cálculo, que aí eu posso falar base de cálculo, porque eu estou aqui parando uma operação tributada, vai ser o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria, certo? Agora, Leandro, se eu estou na regra, que é a não incidência. Aí eu não falo mais de base de cálculo, eu falo de valor atribuído. Aí eu tenho que tomar cuidado, que é o quê? É o valor médio, o crédito que eu vou transferir para lá, o valor do crédito que o remetente aqui na remessa interestadual vai mandar para o estado de destino, é o valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data da transferência. Então, valor médio. Então, vamos supor que eu tenho a mesma mercadoria em 3 dias no mês. Então, vou ter que somar
esses 3 valores e dividir por 3 para saber o valor médio. Então, só para me ficar atento com isso aí, quem trabalha com transferência de mercadoria vai ter que ter esse controle. E aí, o que acontece? Não resta dúvida que essa empresa ela tem que estar com software robusto que proporcione essa situação, que proporcione esse controle aqui. Então, o mais importante aqui da transferência, que a gente já comentou nas aulas anteriores, é que alterou o Código Tributário do Estado de Goiás, com produção de efeitos para 1º de novembro de 2024, e é, lógico, obedecendo ali a data do convênio também do ICMS 109 de 2024, mas o que eu tenho que ficar atento é só quando eu vou transferir o crédito, qual que é o meu valor atribuído, quando eu estou na regra, que é a não incidência do ICMS, e qual que é a minha base de cálculo, qual que é meu parâmetro de base de cálculo quando eu equiparar uma operação tributada pelo ICMS. Aí, Fábio, eu até guardo reserva, mas é um entendimento mais jurídico do que é um entendimento mais na esfera jurídica do que fiscal. No convênio de ICMS de 109 de 2024, ele fala assegurar o direito. Está expresso lá, assegurar direito. E na DC 49, na ação direta de constitucionalidade 49, promovida pelo Estado do Rio Grande do Norte, também utiliza da mesma terminologia. Eu acredito, aqui é uma presunção, mas eu acredito que vai ter uma enxurrada de ação em referência à transferência por conta disso. Na redação internalizada aqui no Código Tributário do Estado de Goiás, o texto veio que deve ser transferido, viu, Fábio? Ele veio com deve ser transferido. E você não vai encontrar o termo deve lá no Convênio ICMS 109 de 2024. Então, só que nós não temos precedentes, por enquanto. Vamos ter que aguardar precedente aí, mas eu prevejo aí que vai ter ações em relação a isso aí. Concordo com isso mesmo. Demanda Se jurídica. quiser falar alguma coisa, Fábio, sobre o assunto? Não, eu concordo com o que você falou, vai ter muita demanda mesmo. Alguém quer falar sobre esse assunto aí? A transferência de mercadoria? Tem, Leandro. Se lembra, tem alguma outra obrigações a partir de 2025 que vai ser modificada recentemente? Bem, presidente, a gente falou já da transferência de mercadoria, já falou do ICMS, né? Da alteração das datas de vencimento, falou da transferência de mercadoria. Houve também uma dispensa por parte do Estado, vou localizar qual que é o dispositivo legal, a dispensa de DANF no trânsito de mercadorias, tá? Mas desde que no momento de uma fiscalização você consiga fornecer ali o XML, tá? Então, eu vou localizando, eu não tenho um dispositivo aqui agora, mas eu me lembro que houve essa alteração. Então, vai dispensado o DANF no trânsito de mercadorias, mas que se houver uma fiscalização, o remetente ali, quem está transitando ali com a mercadoria, tem que ter possibilidade de mostrar esse documento. Tá? Depois eu vou localizar aqui até o final, ver se eu consigo localizar aqui o dispositivo legal que trata disso. Então é importante, que às vezes as pessoas não andam com DANF, às vezes está num caminhão, né, tá num veículo de transporte, está com DANF meio físico, né? Mas tem um dispositivo aqui que dispensa o porte do DANF meio físico, né? É só para lembrar, Everaldo, você vai falar sobre a financeira, Everaldo, 2219? Agora mesmo, calminha, cara. Falou. Só lembrando aqui, a data que aquelas empresas que não estão no Simples Nacional, a data limita para o dia 31 agora, né? Para regularizar, né? E solicitar a opção novamente até 31 de janeiro de 2025. Aquela que estava não precisa fazer opção mais. Não. A outra coisa, virou um ano. outra coisa, muito pouca gente sabe. Muita pouca gente sabe. Fala do quarto para nós, o Fábio. É até que dia? Fábio, seu microfone está fechado. Até o final desse mês, Everaldo. Fala para nós a respeito do quarto.
O COAF é aquela obrigação acessória anual que você tem que informar lá se houve, seu cliente houve movimentações que você tem que informar para o COAF, que é aquelas alterações suspeitas, né? Eu não estou com ela aberta aqui agora, mas 99,99% dos escritórios coloca lá como que sem informação para declarar, né? Sem informação. E até o final do mês agora. Eu vou abrir ela daqui a pouco eu falo. Tá. Otávio, tem alguma coisa a respeito desse COAF? Sabe? Boa noite a todos. Não, a questão do COAF aí, essa declaração todo ano é uma normativa do Conselho Federal, que fala que as operações de dinheiro vivo acima de R$30 mil, né, e aí tem outras situações também que tem que declarar lá, né? Ou declara negativo ou declara que houve essa transação, né? Não tem muita coisa, não. Eu só queria ver outra coisa aí também, seu Everaldo, antes de entrar na área financeira, é sobre a DIRF, né? É porque está tendo uma polêmica aí. A DIRF ela foi extinta a partir de 2025. 2024 ainda tem que apresentar. Certo. Leandro, dá um toque aí nessa DIRF, Leandro. Tá certíssimo aí, o vice-presidente Otávio falou tudo. A dispensa é a partir do ano calendário de 2025. Ano calendário de 2024 tem que entregar a DIRF, e principalmente em relação aos administradores de cartão de crédito, tá? Vale lembrar aqui que não pode confundir com o FD-REIN. FD-REIN e o pior de tudo, Otávio, pior de tudo é do ano de 2024 todinho, né? Sim. Né? Ué. E a apresentação disso até quando? 28 de fevereiro. Para lembrar. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Viu, presidente? Até 28 de fevereiro, presidente. 28 de fevereiro. Ô, Hélio, pode falar, Hélio. Hélio, abre seu microfone que ele está fechado. Aliás, o Hélio José levantou a mão. Hélio José, pode falar. Com relação à distribuição de lucro, tem que ter sido informado também lá na FD-REINF, né? Sim. FD-REINF e da DIRF também, né? Isso. Não, ok. Uhum. Não é, Leandro? FD-REINF, evento R4010, pagamento para pessoa jurídica para pessoa física. Certo. E também informar na DIRF agora. Isso. Só fazendo um adendo aqui, presidente, só para não perder aqui meu raciocínio, lá atrás um questionamento sobre o prazo para enquadramento nacional, só fazer um alerta aqui. Cuidado, quando você consultar lá o desenquadramento, por exemplo, o desenquadramento do MEI, lá no consulta optantes lá do Simples Nacional, é bom clicar lá em mais informações, porque se for por motivo de débito, se clicar lá em mais informações, na verdade já está excluída do Simples Nacional. Então, só estou chamando a atenção porque, às vezes, a pessoa ela só vai até ali na exclusão do MEI. Lá embaixo, onde tem mais informações, aparece que está excluso do Simples Nacional. Aí já é um outro quesito. Então, é bom clicar lá embaixo para ver se não saiu, foi do Simples. Tá? E com detalhe em relação à DIRF, só para fazer um acréscimo aqui, por exemplo, não confunda a dispensa do contratado de informar aquelas informações referentes a Cielo, a Master, a Visa, que são aquelas retenções de imposto de renda sobre as comissões pagas à administradora de cartão de crédito. Aquilo é dispensado no FD-REINF, mas na DIRF vai ter que chamar todos aqueles relatórios, extrair todos aqueles relatórios da Cielo, da Master, da Visa, tá? Para poder informar na DIRF. A Sucena entrou aqui, espera um pouquinho, a Sucena entrou aqui, presidente do Conselho Regional, então ela pediu a palavra, com a palavra ela. Boa noite a todos. Estão me escutando? Estamos. Eu entrei agora não, presidente, estou desde o começo, tá bom? Tá desde o início, velho. Eu não estava te vendo, perdão. Gente, feliz
2025 a todo mundo. Parabéns aí, presidente Geraldo, pela composição da pauta e pelo que já foi falado anteriormente. Na verdade, eu interrompi aqui para falar do Simples, que é o assunto. Hoje nós estivemos na Prefeitura de Goiânia, mas como nós já havíamos informado, inclusive aqui desde outubro do ano passado, a Prefeitura de Goiânia não tem mais senha de atendimento para as empresas do Simples, né? Então não adianta ir lá, não adianta espernear, não adianta brigar, e que o que eles solicitaram é que todo o procedimento seja solicitado via e-mail. O secretário disse que iria verificar a possibilidade de abrir um agendamento, porque ele não quer deixar ninguém sem atendimento. Só que a gente sabe que a prefeitura não tem condições manuais de braço para fazê-lo, né? Então, agora é a paciência e tentar resolver, como se diz, via e-mail. Por falta de aviso, contadores não foi, porque por diversas vezes o Conselho Regional de Contabilidade avisou e informou que não era para deixar de última hora. Então, agora, o que nos resta é ter paciência. É só isso. Nesse momento, depois eu vou falar de outras coisas. Geraldo. Cristiane, espera um pouquinho. Levanta o braço, por favor. Cristiane. Oi, Everaldo, duas coisas. Às vezes vocês podem me ajudar aqui. Primeira, eu tive um cliente aqui que desenquadrou, ele estava com um Simples parcelado, para variar, né? Aí a gente fez o cancelamento desse parcelamento para solicitar e incluir outros débitos. Nessa inclusão, os que estavam parcelados até uma X competência lá, foi liquidado com esses débitos, né? Com as guias parceladas que ele foi pagando. E agora eu solicitei novamente outro parcelamento. Só que na hora que a gente pede lá a adesão, aparece os débitos anteriores como pendência. Só que quando a gente consulta para fazer o novo parcelamento, não existe mais. Por quê? Porque as parcelas que ele pagou liquidou algumas das competências que foram parceladas. Alguém pode me ajudar nessa situação? Porque não foi excluído pela prefeitura, porque os débitos estavam parcelados. E as dívidas que adentrou agora, não houve exclusão pela prefeitura. Mas quando eu solicito lá, existe lá o histórico anterior. Alguém pode me ajudar? Onde que eu posso entrar? Se é na Receita? Se eu mando isso para a prefeitura, por e-mail? Como que eu faço para poder solucionar esse problema agora? Alguém pode ajudar a sua colega? Alguém pode ajudar? Leandro, você não mexe com isso não, né, Leandro? Sim, presidente. Fala, Sucena. Eu poderia dar só um auxílio aí, né? Mais só uma opinião do que algo assertivo. O que eu faria no lugar dela? Não sei se a empresa está desenquadrada lá no portal do Simples. Está desenquadrada. Está desenquadrada. Então, o que eu faria para você ter como parâmetro? Eu solicitaria a opção do Simples Nacional agora. No momento que você faz a solicitação da opção do Simples Nacional, o banco de dados da Receita Federal faz um processamento. No momento que ele faz o processamento, ele vai buscar quais os débitos que existem no banco de dados dele. Se está no ente público, no estadual, se está no ente municipal. E aí você tomaria por base o resultado desse processamento. Tá? Aí tá. Na medida em que saísse esse resultado, você ia sanar. Não foi na prefeitura, foi no estado, foi na União. Aí você vai sanar esse problema. Sanou, você aguarda uns 3 dias úteis, faz um segundo, aí você pede o cancelamento da opção, cancelamento da solicitação, e pede a solicitação novamente. Por que eu estou te falando isso? Porque existem datas, intervalos de processamento da Receita Federal para empresas que solicitaram a opção pelo Simples Nacional. Então, é o seguinte, a cada reprocessamento que ela faz, ela vai eliminando os débitos que já foram sanados. Então, aí você tem como parâmetro para você ter certeza que a empresa vai enquadrar no Simples. Então, o resultado do processamento do primeiro, do segundo, se no primeiro eliminar, beleza.
é normal que fique em análise, né? Pela quantidade de empresas que está pedindo a solicitação de opção. Mas, caso contrário, vai entrar direto. Se não, quando sair o resultado, o segundo resultado, ele já vai te trazer, ou ele já vai te trazer já como optante pelo Simples, ou ele vai te demonstrar alguma pendência. Isso para você resolver a nível a nível virtual, né? Digamos assim, a nível de internet ali, transitando com a Receita Federal. Então, eu faria isso. Eu utilizaria o processamento do banco de dados da Receita Federal, porque, no final das contas, o que determina se a empresa vai enquadrar no Simples Nacional é aquele resultado que está lá no portal, porque tanto o ente público municipal como o ente público estadual, ele manda remessas de informações com débitos, com irregularidade cadastral, são eles que enviam. A partir do momento que isso desaparece lá no portal do Simples, aí você pode considerar aquilo ali e eliminou, vai enquadrar no Simples Nacional. Aí você faz 2 reprocessamentos. Você faz a primeira solicitação, pega o resultado, sana, pede o cancelamento da solicitação e pede de novo a opção, a solicitação por opção, e vê o resultado que traz. Então, eu fiz isso, ela fez o pagamento, né? Uhum. Ela fez o pagamento dia 2 do parcelamento, e aí eu fiz esse processamento ontem, não caiu, consta os mesmos débitos desde março de 2023, que foram as guias que já bateram com o pagamento do parcelamento de lá para cá, mas consta ainda lá o débito e não caiu. Aí eu vou fazer isso então novamente amanhã e ver, né, durante essa semana e até terça-feira eu falo se eu consigo o enquadramento. A minha outra... Evangelista, você pode ajudar ela? Ô, presidente, boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite. Ô, Cristiano, eu estou com um caso desse aí, exatamente, já que eu verifiquei que a pessoa que o contribuinte pagou pelo PagSeguro, esses bancos aí digital. Então, exatamente, pagou dia 2 e até hoje não caiu realmente, não foi baixado lá na PGFN. Então, o débito continua lá, continua as mesmas pendências. Aí você dá uma olhada por onde ele pagou, ele fez o pagamento. Pode ser isso. Às vezes é o banco, né, que não comunicou ainda. Às vezes é o banco. Esse PagSeguro é complicado, você pagar por ele demora bastante. Não, certinho. Eu vou dar uma olhadinha, então, amanhã, já perguntar a ela, porque ela não me mandou o comprovante, ela só falou, pagou, a guia já pois foi paga. O rapaz também estava com esse problema, eu pedi para ele o comprovante hoje, eu paguei pelo PagSeguro. Eu falei, rapaz, então foi isso. Não, o bom é que o dinheiro aparece de 2024 para 2025 para parcelar, igual a presidente falou, não deixa para a última hora, aí deixa para o último dia para resolver, aí dia 30 queria que resolvesse o trem de imediato, falei, não tem jeito, não adianta, não consegue entrar, o site do Gov está desde semana, se não for só eu, mas já tem umas 3 semanas que eu não estou conseguindo acessar o Gov, nem o ECAC, nem o E-Social, nem nada direito, por conta do Gov, não entra, dá erro, vai, sai toda hora, trava, né? O programa também está dando muito erro por conta de falta de comunicação, e trem tá feio, e o povo acha que é rápido. Minha outra dúvida foi uma questão que o Leandro levantou. Esse ano ainda a gente vai enviar a DIRF, referente 2024, né, Leandro? E eu tenho que apresentar, sim, os documentos dos cartões de crédito na DIRF, aquele evento 8045, né? E a minha outra dúvida é o seguinte, as apresentações lá na FD REINF das distribuições de lucros que a gente vem fazendo, e que eu vim fazendo de algumas empresas aqui durante o ano, essas distribuições, elas não vão impactar no que eu for apresentar na DIRF, né? Aquilo ali foi realmente só as informações que a gente fez, mas o que vai valer para o imposto de renda esse ano é o que vai apresentar na DIRF, certo, Leandro? O cruzamento de dados da declaração de imposto de renda de pessoa física, ele será ainda esse ano com o DIRF com imposto de renda de pessoa física. Obrigada, viu? Tranquilo. Bem, pessoal, nós falamos sobre o caso que ficou obscuro na semana passada, a respeito da
da, da exigência, certo, projeto de lei. O Leandro já falou que foi aprovado pela Câmara, está com o presidente para ser sancionado. Não é isso, Leandro? Pronto. Então não tem que falar mais nisso. Pontuamos as exigências a partir de janeiro. Nós pontuamos todas as exigências a partir de janeiro. E agora nós vamos entrar, que a Mori que veio aqui, para falar sobre esse PIX na mira da Receita Federal. Fábio, você quer falar ou deixa eu falar? Não, eu só vou ressaltar que essa questão do financeiro, né, está na Gestão Normativa 2219, e hoje eu coloquei um material, mandei para vários contadores, o que eu tinha de contador aqui no WhatsApp, eu mandei o link para assistir uma palestra do Tanaka, da Receita Federal, que ele explica passo a passo essa financeira, essas informações de movimentação financeira, pessoa física acima de 5 mil, né, e jurídica 15 mil. Mas aí o Leandro fala aí mais um pouco aí. Não, Fábio, aí a financeira eu deixo aí para você. Aí financeira eu deixo aí para o Fábio. Mas assim, o que a gente tem que se ater aí, pessoal? As instituições financeiras estão obrigadas a remeter, a enviar informações para a Receita Federal, para pessoas físicas, do montante global mensal, né? Ou saldo, né? No caso da modalidade, a modalidade de operação financeira, para pessoas físicas com movimentação superior a R$5.000, anteriormente era 2.000, para pessoas jurídicas, para movimentações superiores a R$15.000, anteriormente era 6.000. Isso na modalidade de operações financeiras, né? Correto. Certo. Sucena, quer falar sobre esse assunto, Sucena? Então, presidente, isso é bem polêmico. Inclusive, hoje eu falei com a Receita Federal aqui em Goiânia. Porque... Ela deu até entrevista na Globo. Isso, na verdade, não é novidade, né? Porque isso aí já existe, é uma coisa que nós, profissionais da contabilidade, sempre estamos avisando para os contribuintes sobre a questão das movimentações financeiras, né? O que acontece, na verdade, é que a Receita Federal está fechando o cerco ao combate à sonegação e incluiu, além das instituições financeiras, né, a questão do pagamento de grandes varejistas, a questão de transações de pagamento com criptomoeda, a questão dos varejistas. Então, por exemplo, mas a gente sabe que quando você vai lá fazer um crediário nas Casas Bahia, não é a Casa Bahia que está te colocando dinheiro, a gente sabe que tem uma instituição por trás que te empresta, e agora eles vão ter que informar os crediários, o iFood, eles vão dar esse tipo de informação. Aí eu conversando com ele, né, eu perguntei, tá, eu só queria entender o que é arranjo de pagamento, eu não consegui identificar, e eu não consegui identificar PicPay, por exemplo, essas plataformas. Então, assim, eu fiz alguns questionamentos a respeito do que são essas instituições, né, que vão ter que enviar essas novas instituições que não são enquadradas como instituições financeiras. E o que eu percebi, foi Suceno, nós estamos também questionando Brasília para entender o que vai entrar nisso daí. Então, assim, a gente acaba utilizando essas instruções de forma de divulgação para alertar o contribuinte, para falar da importância de você ter o contador, de você ser formalizado, mas é uma coisa rotineira na nossa vida, né? Agora, quanto mais divulgação e a imprensa colocar que o fisco está apertando o cerco, tomara que o contribuinte tome consciência que ele vai cair. Porque, igual eu falei hoje na televisão, gente, isso já ocorre. É bobagem o contribuinte achar que ele não está na malha da Receita. É porque eles não têm hoje condições de pegar todo mundo. Mas a intenção é que pegue todo mundo no futuro, né? Então, é basicamente isso daí. Lembrando que é só pessoa jurídica, então eu acredito que aqui mesmo
Dificilmente aqui, eu mesmo não conheço um contador assessor, um terceirizado, que não seja de instituição financeira interna, que faça esse tipo de operação, né? Se alguém tiver, até poderia pronunciar aí para nós. Então, é basicamente isso daí. Alguém quer falar sobre esse assunto desse informativo 2219? Alguém quer falar sobre esse assunto? Bem Fala aí, presente, Renato. só... Espera um pouquinho, só... Leandro. Renato. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu venho acompanhando em redes sociais alguns colegas e também alguns tributaristas, assim denominados, que a interpretação deles fala que montantes acima de R$ 5.000 em movimentação em uma determinada instituição financeira. E o mesmo aborda aí no seu texto que se eu tenho 2 bancos e movimento 4.500 em um banco e 4.500 em outro banco, via de regra, eu não vou passar nesse pente fino da Receita Federal, pois eu não atingi o limite e o montante acima de R$ 5.000 de movimentação financeira. Essa interpretação, a visão de todos, está correta ou não? Pelo que o Eduardo falou hoje na fala dele, no fim do ano vai juntar tudo, meu amigo. Não vai cair fora, não, viu? Concordo com o presidente geral. A Receita vai juntar tudo lá na frente e você vai ter que informar, certo? Que quando ele juntar tudo lá na frente, aí que o Eduardo falou a respeito do assunto, eu assisti bem ele, e ó, não adianta você ter pensar fazer isso. É 2 instituições, 4.500, 4.000, ele deu até esse exemplo. Mas aí ele falou assim, olha, gente, é um mega engano, porque no fim do ano a Receita pode juntar, certo? Mas o valor é tão pequeno, certo? Eu acho que todo mundo vai ultrapassar ele também, certo? Não é problema. Fala aqui, Cristiane. Uma ajuda aqui, mais uma. Eu estou cheia de ajuda. Eu estou com um cliente aqui que, inclusive, é um dos que saíram do Simples, porque ele tinha uma filial. E aí, o contador da época, né, não apresentou a RE desse período, da filial. Porém, o que aconteceu? Quando a gente fez a apresentação, apareceram alguns débitos. E eu queria saber o seguinte, foi emitida aquela GPS antiga, porque é débito de 2020, que veio aparecer agora, hein? Aí, emitiu a guia no CNPJ matriz. Só que a dívida está lá na Receita, no CNPJ da filial. E ele pagou a guia. Aí agora eu quero saber, é necessário solicitar uma retificação desse GPS ou não? Eu posso aguardar? Como que funciona essa situação? Nós estamos num assunto, certo, que é do financeiro, certo? Ah, tá. Depois você faz essa pergunta por último, tá? Ronaldo, fala. Eu pergunto aí aos colegas o seguinte, nós pelo que nós já vimos por aí divulgado, é financeira, é transação, operação unilateral, pessoa física de 5.000. Vamos falando da pessoa física. Pessoa jurídica, R$15.000. Mas na pessoa física, o cidadão, ele vende um bem imóvel, digamos aí, um veículo, R$30.000. Ele está isento de imposto de renda. No caso, seria um ganho de capital, pelo valor do bem. Ele vende 10 cabeças de gado bovino, R$10.000. Também está isento de imposto de renda, certo? E assim, outras transações acima de R$5.000 que são isenta pela natureza. Essas operações. Mas o banco vai ter que informar a Receita Federal que aquele cidadão recebeu R$10.000. Naquela transação que o banco vai informar, ele não vai dizer de que foi. Vai falar que entrou na conta dele R$10.000. Não quer dizer que...
Entenderam, né? Então, não vai dizer não vai dizer que foi 10 cabeças de gado movido que está isenta de imposto de renda. E tudo bem. E depois, no outro mês, teve um veículo, digamos, 30 mil reais, ou outro bem imóvel de 20 mil reais. Isso, na prática, ocorre-se demais. Com o José, com o Pedro, com o João, com todo mundo aí. Isso é um dinheiro fácil de se correr na praça. Como é que o governo vai peneirar essas situações? Nós já pensamos nisso aí. Agora, se o cidadão recebeu um pagamento de 5 mil reais de aluguel, aí ele estaria sujeito ao carnê-leão. Então, é isso que eu pergunto a vocês. É uma situação, assim, até um pouco delicada, que vai ter várias transações acima de 5 mil reais e que são isentas de pagamento de imposto de renda. Ô, Ronaldo, o Eduardo explicou muito bem isso na fala dele, viu? O que ele falou? Muito bem explicado, viu? Não sei que vocês, o Fábio mandou isso aí, o Eduardo Achot, não sei o que falar, eu já acordei, ele explicou muito bem a respeito do nosso assunto, certo? Então, não interessa para você o detalhe, certo? Ele quer saber o seguinte: se você vendeu isso, ele quer saber se você colocou isso lá como uma compra de patrimônio, uma venda de patrimônio. Se o total der certo, não é problema nenhum, tá? Bom. Ele não vai em detalhe, não. Ô, Leandro, quer completar isso aí para nós? Não, presidente, é só buscando um questionamento do profissional que falou aí agora há pouco, dele, sobre a questão do montante global. Não, do montante global movimentado. O que ocorre? Esse entendimento está incorreto. Por quê? Qual que é o conceito de montante global movimentado para fins da Instrução Normativa 2219 de 2024, que trata sobre essas operações financeiras? Ela é o somatório das operações financeiras. Então, o montante global, vamos botar aqui um exemplo na prática. Eu tenho uma conta corrente no Sicoob e tenho uma conta corrente no Santander. Se eu tenho 4.500 na conta corrente de depósito, na conta corrente lá no Sicoob de 4.500 e tem 4.500 no Santander, o banco vai ser a instituição vai ser obrigada a enviar. Por quê? Porque isso é que significa o montante global. É não se limitar a só uma instituição financeira, porque senão ficaria fácil, né? Agora, um outro detalhe que a instituição normativa traz também. Ainda que o montante global movimentado ou o saldo em cada mês não supere essas travas de 5 mil ou 15 mil, de toda forma será enviado os saldos anuais. De toda forma. Então, se não enviar, se o formato que o banco enviar não for mensal, ele vai enviar anual, tá? De toda forma. Mas essa interpretação ela não procede, porque o montante global movimentado é justamente pegar a conta corrente de um banco com outro. E um outro detalhe: se eu tiver uma conta corrente, por exemplo, no Sicoob, no Santander, e tem uma aplicação financeira no Santander, eu, pessoa física, vou somar os dois para ver se é superior a 5. Então, eu vou somar todas as operações em uma única instituição financeira. Então, um outro exemplo, um CDB, que é uma aplicação, certificado de depósito bancário. Se eu tiver 3 CDBs, eu vou somar na mesma instituição financeira, no mesmo banco, eu vou somar os 3 CDBs e vou ver se supera 5 mil ou não. E um outro detalhe, com relação ao que a presidente Lucena falou com toda a propriedade em relação às pessoas jurídicas, o que acontece? Aí é um outro módulo. Esse módulo que a gente está falando é o módulo de operação financeira. O módulo de repasse é o seguinte, aquelas máquinas de cartão de crédito que o pessoal está confundindo. Então, seria... a empresa tem todas aquelas máquinas de cartão de crédito. Então, vamos supor que o 15 mil, o montante não supera 15 mil em uma máquina. Mas vamos supor que eu tenho Cielo, eu tenho Master e tenho Visa. Então, vai somar as 3 máquinas. Certo? Vai somar as 3 máquinas para ver se supera 15 mil ou não. Né? Então, se superar 15 mil, aí as administradoras de cartão de crédito, que é a Cielo, a Visa, a Master, é obrigada a enviar para a Receita Federal. Certo?
que foi uma das alterações que veio nessa instrução normativa, uma das atualizações, e junto com isso os bancos digitais, né, Nubank, Inter, Cora, que esses bancos digitais não estavam na redação original. Agora, na redação atualizada, eles vão ser obrigados a enviar também. Então, e um outro detalhe, quando eu estou no módulo operação financeira, o critério, o parâmetro, ele é montante global movimentado mensal ou saldo. Se eu estou no módulo de repasse, ali na pessoa jurídica, ali referente a esse exemplo que eu dei das máquinas de cartão de crédito, aí não tem saldo, não tem saldo. Aí são só o quê? Só é o montante movimentado, montante global movimentado. Significa dizer o quê? O somatório de todos os cartões de crédito. Qual a diferença de um pelo outro? É porque lá na movimentação financeira, seja na física ou na jurídica, eu tenho dois parâmetros. Ou é um ou é outro. Ou é o montante movimentado, montante global movimentado, ou saldo. Qual que é a diferença? Que saldo eu tenho que considerar débito e crédito. No saldo eu considero débito menos o crédito. No montante global movimentado, é só o somatório. Só que em relação às pessoas jurídicas com a maquininha de cartão de crédito, aí eu não tenho saldo. É só o somatório das máquinas. Por quê? Porque o governo ele já pensou que, não, peraí, eu vou fracionar. Se é superior, para não dar superior a 15 mil, eu fraciono em 3 máquinas de cartão de crédito. O mesmo racional para a pessoa física, então não vai servir. E um outro acréscimo aqui, por exemplo, instituições de pagamento. A instrução normativa traz o termo instituições de pagamento. O que seria instituições de pagamento? Seria aquelas emissoras de cartão Vale Alimentação. Elas vão ter que informar, lógico, excedendo esses parâmetros de 5 e de 15 mil, elas vão ter que informar para a Receita Federal também. Essas de Vale Alimentação. Então, mas independente de qualquer coisa, há previsão na instrução normativa que, independente de não ser atingido, superado, os saldos anuais vão ser enviados. Então, de um jeito ou de outro, a Receita Federal vai ter a informação enviada pela instituição financeira. Agora, são movimentos que no meu ponto de vista, não sei nem se o Ronan vai concordar, eu até entendi a colocação do Ronan, naquele sentido, no meu ponto de vista, isso é quebra de sigilo bancário. Só que é uma quebra de sigilo bancário mascarada. No meu ponto de vista, tá? A gente não é dono da razão. Mas, de qualquer forma, essas informações elas vão para a Receita Federal. Só vai mudar o formato. Ou formato mensal, num layout mensal, ou vai num layout de saldo anual. De qualquer forma, seja no módulo de operações financeiras, seja no módulo de repasse de tributo. E lembrando que os dados referentes ao primeiro semestre agora de 2025 já têm que ser apresentados em agosto de 2025. E, em referente ao segundo semestre, ele deve ser entregue até fevereiro de 2026, obedecendo, logicamente, o quê? Os prazos da lei financeira, né? Renato, fala. Renato? Não, conforme o Leandro falou, entendido. Levando pela a nossa prática do dia a dia de contabilidade, pelo entendimento lá do colega também, do jurista nas redes sociais, é que a declaração, conforme nós temos uma DCTF, uma DIF, as declarações mensais, o banco só estaria obrigado a informar essa declaração se o montante fosse superior aos 5 mil. Se não é superior, ele não tinha como informar, porque ele não tem contato, o banco A com o banco B. O Banco do Brasil não vai ligar, ô Bradesco, quanto foi que movimentou aí? Ah, foi 4.500, o meu aqui também foi 4.500, então vamos mandar a declaração para a Receita Federal, entendeu? Eu não vi, não consegui observar na normativa esse entendimento das instituições financeiras. Agora, no montante final, igual o Leandro falou, que tem que ser informado que é o saldo, entendo tudo bem. Tranquilo. Presidente, só para mim falar aqui o artigo 16, para não ficar só nas minhas palavras, o artigo 16 da IN 2219 de 2024, ela fala o seguinte, ó, as entidades a que se refere o artigo 9º são as entidades que são obrigadas a enviar as informações. Estão obrigadas a prestar as informações acumuladas anualmente relativas às operações financeiras mencionadas, quando
não forem atingidos os limites previstos no artigo 15. Quais são os limites? 5 mil para a física e 15 mil para jurídica. Ou seja, está dizendo o seguinte, quando não for atingido o limite, a instituição vai ter que informar o quê? As informações acumuladas anualmente. Então, não tem jeito. Tá. Renato, quer falar alguma coisa? Ok, perfeito. Não, perfeito. Tá bom. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Alguém mais quer falar? Devani. Não, só uma dúvida. Eu tenho que, a preocupação é no recebimento, por exemplo, no exemplo do PIX. No recebimento do PIX, e se for valor menores, é somatório do mês? Pagamento. Qual é a coisa do nosso colega, Devani? Pagamento e recebimento. Não entendi, Devani. Repete aí, por favor. Primeiro, a preocupação, vamos dar um exemplo do PIX. É no momento do recebimento do PIX, do recebimento, ou que eu vou pagar o PIX, pelo PIX? E se é o somatório do mês, ou se é o valor de 5 mil, você faz uma transação maior. Pessoal, em plano de início, a periodicidade ela é mensal, tá? A periodicidade ela é mensal. Então, você vai pegar os PIX ali mensalmente, tá? Só que, independente dessa periodicidade, isso eu estou falando no módulo de operação financeira. É saldo ou montante global movimentado, um dos dois. Só que a periodicidade é o quê? Mensal. A periodicidade é mensal, tá? Só que, de qualquer forma, se não for atingido ou os 5 mil ou os 15, se não for superior um ao outro, as entidades vão informar os saldos acumulados anuais. Não, tá bom. Mas é somatório, então, dentro do mês. Em plano de... Mensal, 5 mil. E anual, qualquer valor. Pronto. Tá? O seguinte, pessoal. Eu estou vendo o seguinte. Eu, particularmente, eu vejo o seguinte. Porque eu fico cavalheiro porque eu prego isso desde o começo da minha vida. Desde o começo que eu comecei a fazer contabilidade, eu estou pregando isso. E eu vivo pregando para vocês isso há mais de 15 anos. Vocês sabem muito bem o que eu faço. Todos vocês sabem o que eu faço. E eu fui condenado, os casos, porque eu praticava esse ato. Eu fui condenado, certo? Muita gente diz, se eu não posso fazer isso, o empresário ele faz o que ele quiser. Faz o que quiser. Mas você é responsável pelo aquele gerenciamento. O financeiro, você é responsável. Então, a partir do momento que a gente abriu mão dessa conta bancária, eu acho que, é a minha concepção, vai respingar para o profissional contábil. É o meu ver. Fala, Fábio, se você quiser. Não, só complementando a pergunta que foi feita aí, quais são os tipos de movimentação que vai ser informado? Lá na IN 2219 está lá no artigo 10, lá fala todo tipo de resgate, tudo, o que movimentou aqui no artigo 10 vai ser informado. Agora, com relação ao que você está falando aí, para ficar mais claro, você está querendo chegar quando que você criou aquela ferramenta no software de análise do financeiro, não é isso? Para o pessoal entender melhor? Exatamente. Eu criei na época, certo? Não foi que eu criei, não. Quem me sugeriu isso, esse controle de recurso, foi o pessoal do Estado. Vai ver, nós fazemos dessa maneira. Aí eu criei aquilo lá, esse controle de recursos. O que seria esse controle de recursos? Jamais, e pior de tudo que isso, está na Lei Complementar 123. Jamais a receita pode ser maior do que a despesa em mais de 20%. Então, nós queríamos isso na época. Se eu fizer o controle financeiro, o controle de recursos, já alivia muito. Agora, o problema nosso maior é o seguinte,
o Conselho, infelizmente, ele está engessado em termos de fiscalização. Isso é taxativo, eu não posso denunciar, não pode haver, não pode fazer nada. Então, agora, quem vai fiscalizar nós, contabilistas, vai ser a Receita Federal. E pior de tudo, essa lei existe desde 2015, parece, né? Então, se eles quiserem pegar o profissional 5 anos para trás, ele vai pegar e vai autuar. E não vai ter defesa. Não vai ter mistério nenhum. Agora, quem não fez... Pode falar, Leandro. Pode me atrapalhar o tanto que quiser. Fala, Leandro. Não, presidente, pode terminar sua fala. Depois, se eu terminar sua fala, eu falo. Tá bom. Então, se você não fez uma contabilidade, que essa contabilidade seria o quê? Esse financeiro não pegou no banco, certo? Pelo menos fez um livro caixa, que o livro caixa, ele entra também no banco também. Se você não fez isso, você, contabilista, e não é pouca gente, não. Não é pouca gente, não. É muita gente que está no saldo. Então, é rezar para que o governo não simplesmente pegue, como o Otávio fala, essa inteligência, certo, virtual, como que é a inteligência, o quê, Otávio? Artificial. Como? Inteligência artificial. Artificial. Pega essa inteligência artificial e aplica, certo, simplesmente, ele está com tudo na mão. Se ele quisesse aplicar isso, se ele fizer isso, automaticamente, eu acho que 90% das empresas seria autuada no Simples Nacional. Porque a maioria delas, o pessoal estão brincando de fazer contabilidade. Então, se você não faz uma conta bancária, automaticamente você não está fazendo contabilidade. Então, é a minha opinião a respeito desse assunto. E vai respingar no profissional, porque a responsabilidade dele era, pelo menos, controlar o financeiro. E ele não fez. Essa que é a minha preocupação para os profissionais liberais, para os profissionais da contabilidade. Essa é a minha preocupação. Se isso aí for à risca, muito profissional está no saldo. Agora, eu falo de cavaleiro porque eu fiz isto. Eu fiz o que tinha que fazer. Infelizmente, muita gente me condenaram a respeito do assunto e agora, certo? Eu vejo que se eles pegaram, colocaram isso, que falar que está na mira da Receita, e eles têm todo esse poder de fiscalização, então nós temos que pensar muito, certo, em fazer uma contabilidade pelo menos quase perfeita. Então, a ideia nossa, certo, é que cada profissional não poderia ter mais do que 44 firmas. Mas, Geraldo, por que você inventou esses 44 firmas? Olha, pelo que eu sei, cada um trabalha 22 dias por mês, tirando sábado e domingo, 22 dias por mês, certo? 22 dias, 44 firmas, eu dou conta de uma firma cedo e outra firma tarde, fazer tudo bonitinho, certo? Essa aqui seria o ideal. Aí o pessoal vai perguntar, mas o pessoal chega e cobra R$200. Vamos supor, sim, se eu fosse sozinho, com o programa que nós temos por aí, certo? É muito fácil fazer. Com o programa que nós temos. Muito fácil fazer, pegar aquele XML, pegar tudo e fazer esse financeiro. Pegar a conta bancária do cara e fazer o financeiro, certo? Bom, certo? Então, vamos supor que é uma firma tão pequenininha, certo? Que a gente poderia fazer uma cedo e uma tarde. R$200 por mês. 200 vezes 44 dá quanto? 8.800, né? 8.400. Muita gente, para a pessoa que está começando, com uma firma bem pequenininha, R$200 por mês, ele fazia as 44 firmas, ficar satisfeito e fazia uma contabilidade gerencial, uma contabilidade financeira.
Essa é outra. Agora, vamos supor que ele seja melhor. R$ 500 por mês, cada uma firma. Então, R$ 500 por mês daria quanto? 22 mil. Aí eu podia até já um empregado, e vamos supor que eu seja melhor ainda, certo? Eu cobro um salário mínimo. Eu vou ganhar 44 mil por mês. Eu posso pegar, certo? Ter uma empresa com mais empregado, coisa assim. E essa que é o ideal, certo? Para todo contabilista. Agora, eu sei que o pessoal fica balançando a cabeça. Isso aí é impossível, certo? Não é impossível, não, gente. Se o governo levar à risca essa instrução normativa, que eu creio que vai levar, que é o meu sonho. Pode ser que até alguém de vocês ache que eu vou ser isso e aquilo, certo? Mas se esse é o meu sonho, de punir o mau profissional. O profissional está aqui para fazer contabilidade, não é para fazer escrito fiscal, não, certo? Aí, o que contraria? Então, a ideia minha futuramente era uma contabilidade real. Uma contabilidade real. Então, uma contabilidade que fosse no tempo real. Essa que seria o objetivo nosso, certo? Mas eu sei que muita gente já saiu daqui porque eu estou falando muito, certo? E essa pessoa que pode sair, mas é o futuro nosso, gente. Vai ser você vai ter que fazer contabilidade mesmo. Se não fizer contabilidade, você não tem uma informação para o seu cliente, certo? Essa é a minha ideia. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. E vocês, gente, se vocês quiserem fazer contabilidade, eu estou pronto, certo? Mas estou de mão beijada. É muito fácil fazer contabilidade, mas é facílimo. É só usar a informática, usar o programa, é muito fácil fazer contabilidade. É porque nós não estamos querendo, nós estamos querendo ganhar o cliente, certo? Lançar notas fiscal sem qualquer critério. Essa é a minha opinião. Me perdoa vocês se eu exagero nessa exigência, certo? Mas eu acho que é por aí mesmo, certo? Infelizmente, é isso aí. Vai falando. Não, presidente, só queria fazer um acréscimo aqui no seguinte aspecto. Eu convido as assessorias a enxergar o copo meio cheio. Em que sentido? Essa fiscalização digital nas operações financeiras, ela abre uma nova fatia de mercado. E a gente nem pode dizer que é nova. Que seria o quê? O BPO financeiro. Aumenta o escopo no contrato de prestação de serviço. Começa a fornecer o serviço de BPO financeiro. Porque você tem um controle financeiro da empresa na palma da sua mão. Inclusive, até o atraso do honorário fica difícil. Porque se você controla o financeiro, há situações que o empresário libera a senha para fazer os pagamentos. Então, abre-se aí uma nova fatia para aumentar a receita da organização. Então, começa a oferecer um BPO financeiro. Não fica limitado só aos serviços tradicionais. Então, vai ampliando o leque, vai ampliando o cardápio de serviço, que tudo agrega para o resultado final. Então, na crise, o dinheiro ele só troca de mão. Então, se o problema é financeiro, oferece o serviço de BPO. Então, utiliza esse momento de pânico, porque o pânico você pode ter certeza que vão ser inicialmente para os empresários, para todos os empresários, essa fiscalização do PIX. O primeiro pânico vai ser para eles, vocês podem ter certeza disso. O banco também vai ser prejudicado. O banco ele vai ser prejudicado. Por quê? Muitos correntistas não vão ficar com 100% do dinheiro no banco. Pessoas que têm aplicações financeiras não vão ficar com dinheiro 100% no banco. O banco não vai ter dinheiro para emprestar. Certo? Então, assim, vai impactar no banco, vai impactar primeiro para os empresários, depois vai impactar no banco. Eu acredito que o banco vai se movimentar. O banco ele não vai deixar no que está. Não vai deixar no que está, vai haver alteração aí para frente. Mas, assim, eu penso que o serviço de BPO financeiro, que já é uma realidade, não há momento melhor para oferecer esse tipo de serviço e agregar a receita da organização.
Bom, pessoal, eu falo sempre o seguinte, as empresas devem ser normais. Porque eu tenho um exemplo de empresa, certo? Gente, é uma firma do Simples Nacional, você sabe qual é a empresa minha, certo? Então, ela tira 30, ó, o cara tira 30 mil e a mulher tira 30 mil. Não é um bom rendimento para cada um, certo? E eles fazem do jeito que eu mando eles fazem, certo? E, ó, por que eu consegui fazer isso e vocês não. E a maioria, não estou falando vocês, não. A maioria não consegue fazer isso, gente. Eu acho que eu não sou super-homem nenhum, certo? Eu sou uma pessoa normal, eu sou um contabilista normal, eu sou um profissional normal, certo? Só isso que eu quero. Acontece que a pessoa, eu vejo, eu já vi falar no escritório, que tem 700 empresas lá. Tem lógica que dele fiscalizar alguma coisa? Não tem lógica de fazer nada, não, gente. É tudo chutado mesmo. E eu sei que muitos e muita gente não está fazendo nada de contabilidade. Só isso que eu quero falar para vocês. Mas agora eu passo para você. Gilson, fala. Boa noite, pessoal. É um comentário só. O ano passado eu perdi um cliente só porque ele não queria emitir nota, e como eu faço a contabilidade de todo mundo, aí eu exigia o relatório das vendas de cartão de crédito e o extrato bancário. Aí eu somava todas a entrada de PIX do extrato bancário e a soma das vendas de cartão de crédito. Ele não aceitou. Aí procurou outro contador. Aí perdi ele. Pois é, Gilson. O que acontece? Você perdeu o cliente, mas não perdeu a dignidade do seu profissional. Correto. Parabéns para você. Parabéns. Eu dou parabéns para você, que eu também fiz, muita gente perdeu. Então, você perdeu. Se todos os contabilistas seguissem a ideia do Gilson, a nossa profissão era a melhor profissão que existia, certo? Se um não pega, o outro não pega, o outro não pega, só simplesmente o Gilson é normal, eu sou normal, só também. Né? Então, eu não pedi dignidade, certo? Foi isso que aconteceu. Tá? Fábio, fala. Bem, foi questionado, mas foi a Sucena que falou, a questão do arranjo de pagamento que está lá na IN 2219 como quem está obrigado a apresentar a financeira. Né? Lá no artigo 2º fala, são obrigados a apresentar a financeira, inciso 6º, os participantes de arranjo de pagamento que habilitam o usuário final recebedor para aceitação de instrumento de pagamento. Eu fui lá no Banco Central, arranjo de pagamento é um conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público. Exemplo, cartões de crédito, né? Cartão de débito, cartão pré-pago, isso é considerado arranjo de pagamento. Por isso que na IN 2219, lá no final, ele revoga alguma disposição normativa, onde ele revoga lá a IN 341 de 2003, que tratava do decreto, né? Então, questão arranjo de pagamento, cartão de crédito. Certo. Pessoal, então nós estamos chegando no fim. Essa vinda desse pessoal, todos vocês vieram aqui. João Divino, pode falar. Geraldo, tá bom? Beleza. Eu estava pensando aqui com esse negócio do Simples agora, esses agiotas que estão enrolados, né, Geraldo? Que eu faço umas declarações aqui, o pessoal que faz isso. Ótimo. Agiota é a palavra mais feia que eu já vi na minha vida. Mas não é verdade, Everaldo? Eles não vão assim, complicar tudo, porque eles emprestam o dinheiro lá, entra, recebe Pix. Esse lasque, certo? Gente ruim que empresta dinheiro com usura, está na Bíblia também. Não pode emprestar dinheiro com usura, certo? Então, ele vai se lascar também, pronto. O que eu posso fazer? Fazer nada. Né? O pessoal vai correr para o Bitcoin. Olha, estou vendo aqui. Advogado também, né? Nós colocamos aí esses 3 casos aqui, e nós vamos continuar fazendo isso, e a gente vai. Quando passou 2024 para 2025, quando eu acordei à noite, eu acordo todo dia às 12 horas,
E você sabe que vocês não é desmérito nenhum falar que todo dia eu acordo 12 horas e vou rezar o texto. Todo santo dia. Todo santo dia. Então, eu acordei 12 horas da noite, de uma passagem de um ano para o outro, eu dormi, certo? Eu dormi era 8 horas, acordei às 12 horas. Eu durmo cedo e acordo às 12 horas. Eu senti que em 2025 vai ser um ano de muito progresso para nós. A classe contábil ela vai ser modificada totalmente. Por causa, exatamente, não sei por que eu senti isso, e eu fiquei sabendo dessa lei ontem, certo? Eu senti dentro de mim que a classe contábil vai modificar, e me deu uma chama maior, certo? Para que eu lutasse mais ainda, certo? Então, eu vou completar 80 anos agora em janeiro, dia 3 de janeiro, se eu quiser. Então, esse resto de vida que me vai sobrar, eu quero dedicar muito mais ainda a aperfeiçoar mais a contabilidade, porque a contabilidade é uma coisa tão simples de fazer. Eu vou pregar isso, vocês que quiserem fazer contabilidade, é uma simplicidade imensa. Então, eu estou com um projeto aí que seria a contabilidade no tempo real, certo? Então, quem vai fazer os pagamentos de tudo isso seria o seu cliente, certo? E eu vou só fazer o quê? O financeiro, porque essa é a obrigação nossa, fazer esse financeiro, para mostrar para ele que o financeiro dele está ruim ou está bom, certo? Essa é a função nossa, certo? Então, eu passei do ano passado para esse ano, um entusiasmo muito grande, e eu creio que esse ano vai ser o ano da classe contábil. É a minha opinião, certo? Não é nada mais, certo? Eu pensar nisso. Eu acho que durante esse tanto tempo que eu vivo de contabilidade, eu acho que esse ano vai ser um ano nosso. Vai ser um ano nosso. Então, fica aí essa passagem de ano para vocês. E eu gostaria que o nosso colega Ezio está aí, mostrasse para nós aqui aquela passagem do ano, Ezio. Só um instante. Passagem, esse é esse poema aqui que nós temos. Eu gostaria que o Leandro lesse ela com muita convicção, o Leandro. Mostra para nós. Só um instante, eu vou colocar aqui. Presidente, então, enquanto o Wesley coloca aí, só fazer um acréscimo só de alguma informação aqui bem rápida que não deu tempo da gente, só para citar rapidamente algumas outras situações. Houve um acréscimo de ampliação dos benefícios para entrega na DIRB, aquela declaração de benefícios fiscais, de 43 para 88. Então, foram inclusos mais benefícios e o pior, tem que retificar a partir de janeiro de 2024 para cá. Tá? Aquela DIRB é a declaração de incentivos e benefícios. E a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, mais conhecida como desoneração da folha de pagamento, em substituição aos 20% da folha, o período é agora, né? Pode colocar ela. Para solicitar a opção a partir de janeiro. Tá? Então, essas duas situações também aqui tem que colocar no radar. Aumentei ela. Leandro, lê para nós. Senhor, no silêncio deste ano que se inicia, venho pedir-te paz, a sabedoria, a força. Quero olhar 2025, o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um.
Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste novo ano eu te revele a todos, assim seja. São os votos do Sindicato dos Contabilistas no Estado de Goiás. Amém. Amém, pessoal. Então, até terça-feira que vem, e eu vou fazer a pausazinha terça-feira para a gente melhorar. Boa noite, feliz 2025. Que todos que não realizou em 2024 serão realizados em 2025, igual o Everaldo falou, com trabalho, observação, e fé e coragem. Deus Boa quiser. noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa semana para vocês. Para vocês também. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Deus O nos abençoe. interessante é que os 53 que ficaram, que entraram, foi até o fim 51 pessoas, hein? Bom demais da conta.